Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Antonelli, você nasceu de parto normal ou de cesárea? Fórceps. Não, mentira. Sério? Sério? Naquela época era muito comum. Mas foi parto normal? Foi fórceps mesmo. Mas fórceps é normal ou é cesárea? Não, o nome já indica, né? Então, Luciana. Parto normal, Santa Fé, Sagrada Família. Foi de fórceps, a criança já nasceu toda quebrada, né? Verdade, dizem isso. Eu fui de parto normal. Eu acho que não precisou me puxar com calçadeira de sapato, não. Mas olha só, um estudo demonstra que bebês que nascem por cesariana têm mais possibilidade, ou probabilidade, mais do que possibilidade, tem probabilidade de desenvolver a obesidade. Como nos conta o repórter Washington Luiz, que aliás deve ter nascido de cesariana. Bebês de cesariana têm 58% mais propensão à obesidade. A conclusão está no primeiro estudo já feito em base populacional para esclarecer a ligação entre os tipos de parto e a obesidade. A pesquisa é da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e foi realizada pela equipe do professor Marco Antônio Barbieri. E é com ele que a gente fala um pouco sobre essa relação. Ô, professor, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, como é que foi essa pesquisa? Como que se chegou a essa conclusão? Nós estávamos percebendo que a literatura estava começando a discutir que parto cesariana muda a flora intestinal dos nenês. É diferente de quem faz parto cesárea. Então, o bioma vai ser diferente em vários tipos de bactérias. Agora, se a gente coloca em questão a ideia, o conceito de hereditariedade, teve alguma relação disso com a pesquisa? Ou seja, ou pais, ou mães no caso, que eram magras, que não tinham histórico de obesidade, acabaram também depois tendo essas crianças por cesárea e elas desenvolveram a obesidade no futuro? Nós avaliamos se esses fatores tiravam o efeito da cesárea e não tirou o efeito. Isso não quer dizer que ter pai magro, o nenê fazer cesárea e ficar gordo, pai gordo, o nenê fazer cesárea e ficar magro. Tem todas as possibilidades. Mas na hora que faz a análise, nós estamos colocando dentro de uma grande caldeirão essa análise, e o que fica é que, independente dos fatores que também podem estar ligados a produzir mais ou menos chances de obesidade, a cesariana continuou explicando que 58% dos nenês que nasceram de cesárea tiveram mais chance de ter obesidade do que os que nasceram de parto normal. Existe uma campanha para o parto normal, né? Quer dizer, a cesárea, ela tem que ser usada mesmo como último recurso, no caso de uma indicação médica mesmo, né? Sim, isso mesmo. Eu não tenho dúvida, a gente quando faz ciência, a gente tem que tomar cuidado para não ideologizar. Apesar de nós sermos defensores de que está um abuso de cesariana não necessária e precisa incrementar o parto normal, não foi esta a nossa preocupação inicial como cientista, não é? Ela também estava, mas ele veio então nas questões de políticas públicas, fica claro então que é mais um fator que precisa ser pensado no desenho de políticas públicas. A população, as pessoas têm que ser orientadas dessa possibilidade. Eu só acredito que a gente vive um momento contrário, ou seja, agora a gente não está combatendo mais a fome, a gente está combatendo a obesidade, né? Isso mesmo. E o parto normal nós temos que defender, como você colocou. Então, por isso, é importante agora avançar neste campo para tentar explicar do ponto de vista biológico e epidemiológico, é claro também, mas agora biológico fortemente, se este é um caminho que possa ser desenvolvido e avançado. Porque o que se precisa agora é de políticas públicas para tentar minimizar essas duas grandes epidemias, que é a da cesariana e a da obesidade. Então, eu conversei com o professor Marco Antônio Barbieri, do Departamento de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina. Professor, muito obrigado pelas informações. Obrigado. Dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta, nesta quarta-feira, vamos falar agora sobre a influência da obesidade na fertilidade da mulher. Olha só, a obesidade pode aumentar em até 18% o risco de morte materna. Vamos conversar sobre esse assunto com o diretor científico da Clínica Vilara, Dr. Marco Melo. Dr. Marco, bom dia. Bom dia, Luiz. Tudo bem? Tudo bem. 18% de aumento no risco de morte materna no caso de uma grávida obesa. Esse número é um número que pode ser considerado bastante alto, principalmente porque a gente trabalha hoje no Brasil com números objetivos de redução de morte materna, né?
Justamente. E esses 18% eles se devem basicamente ao maior risco de complicações obstétricas que a mulher obesa ela apresenta. Riscos como aumento da pressão durante a gravidez, que a gente chama de pré-eclâmpsia, né? Que se você não cuida, isso pode levar até uma eclâmpsia, e é num quadro em que a mulher tem convulsões e um grave sofrimento fetal, e para ela, né, risco de trombose, infarto do miocárdio, o próprio diabetes gestacional, que é uma elevação do açúcar, né, das taxas de açúcar no sangue, também durante a gestação, e além de outras coisas, infecção urinária, prematuridade, óbito fetal também, né, são complicações que vão sempre piorando a probabilidade dessa mulher ter um bebê naturalmente, né, normalmente. Mas a gente pode dizer que esse número corre o risco de, por exemplo, alarmar mulheres obesas evitarem até ter filhos para evitar que tenha esse tipo de problema. Isso é uma realidade? Você percebe isso no seu dia a dia como médico? Não percebo isso. O que eu percebo é uma conscientização dos médicos em alertar a paciente que está fora do peso, né, se ela ainda chega no consultório e deseja uma gravidez, você alertá-la para esses riscos, né, e começar um trabalho holístico, né, que a gente fala. Você trabalhar com psicólogo, com nutricionista, para tentar reduzir esse peso antes dela engravidar. Caso engravide, né, ela segue esses cuidados para que ela tenha um ganho de peso durante a gravidez abaixo do esperado, para que ela então compense um pouco esse sobrepeso dela antes da gestação. Assim, os riscos voltam a ser dentro da normalidade, né? Quanto é aceitável que uma mulher tenha de ganho de peso durante um período de gestação? Olha, é aceitável até em torno de 14 quilos, né? Mas é claro, né? Isso não existe uma regra básica, né? Depende de mulher para mulher, evidentemente. Depende de mulher para mulher, depende da estatura, depende do peso inicial, né? Então, é toda uma avaliação que você deve fazer antes mesmo de se pensar em engravidar, né? Agora, o senhor falou de alguns riscos para o feto no caso de algumas comorbidades, algumas doenças relativas e conjuntas com a questão da obesidade. Mas a obesidade por si só, ela já traz algum risco para o feto, risco, por exemplo, do feto herdar esse sobrepeso, essa tendência a sobrepeso? Isso é interessante que você coloca. Agora há pouco a gente escutou aí que o parto cesáreo aumenta o risco de ter uma criança com a obesidade no futuro, né? Eu acredito que é muito mais, ainda mais aonde foram realizados esses estudos, são países onde a taxa de cesárea geralmente é exceção, né? Se realiza o parto cesáreo em casos de exceção. Sim. Então são casos em que o parto normal não foi possível. Geralmente esses bebês já são, que a gente chama de macrossômicos, geralmente são bebês grandes. E provavelmente o bebê grande, o macrossômico, ele vem ou de uma mulher diabética ou de uma mulher obesa. Então, já existe um fator de predisposição genética, né? E claro, o filho, ele vai imitar os pais. Então, se ele vê os pais com uma dieta inadequada, obviamente, por um fator ambiental, ele vai ter uma maior predisposição a ser obeso na infância tardia, na juventude, na fase adulta, por maus hábitos alimentares. Então, eu acho extremamente perigoso, às vezes, pegar um ponto e falar que isso vai levar à obesidade. Eu acho que a obesidade tem uma parte genética importante. Minha tese de mestrado foi com um hormônio que está relacionado com a obesidade, que é a leptina, mas a gente sabe que a leptina não é só a leptina que interfere. Tem muito mais fatores envolvidos do que propriamente o genético. Eu tive uma participação de ouvinte, eu estava tentando achar o nome dela aqui, mas eu não consegui, eu peço até desculpas a ela, mas ela tinha nos perguntado se uma mãe, recém-mãe, né, que acabou de ganhar neném, ela obesa, quer dizer, eu imagino até dentro daquilo que você falou, que o médico não consiga controlar esse peso dela, não consiga controlar antes e tal. E ela leva essa gestação a cabo, estando acima do peso, ou bem acima do peso. Correto. Tem o filho normal e tal. O leite que ela vai usar para amamentar o filho, o leite materno dela, é um leite que tem mais gordura? Não, de forma alguma. Isso não.
Isso não tem correlação, tá? Ela deve amamentar do mesmo jeito, sem nenhum tipo de preocupação. Claro, sem nenhum tipo de preocupação. O que ela tem que preocupar é com a obesidade dela e com os hábitos alimentares dela, para que ela corrija seus próprios hábitos, né? De estilo de vida, né? Sedentarismo com maus hábitos alimentares, para que ela não venha passar isso de uma maneira inconsciente e não genética para o filho, para evitar a obesidade no filho. Esse tipo de preocupação é muito comum, doutor? Da paciente? Da paciente, o medo dela. Quando ela, até inclusive nem falando somente da questão da obesidade, mas outras questões relacionadas ao parto, né? A gente sabe que mãe tem preocupações quando, principalmente a primeira viagem, né? A mãe de primeira viagem, tem preocupações que chegam a ser absurdas em relação ao bebê, ao que pode passar para o bebê, ao que ela pode... o que o bebê pode herdar dela ou do pai e tal. Sem dúvida. Essa preocupação, esse tipo de preocupação é muito comum no consultório? As pessoas fazem esse tipo de questionamento o tempo todo? Olha, quando... Sim. Mas quando envolve hábito de vida, eu vou ser extremamente sincero com você. A maioria, pelo menos aqui, elas me procuram para engravidar, né? Eu trabalho com infertilidade. Sim. E onde a obesidade ela aumenta em 3 vezes a chance da mulher ser infértil. Não só a obesidade, mas, por exemplo, o cigarro, né? Sim. Então a gente orienta a paciente e fala, olha, o cigarro, ele não é mal, não é só para você, não. Ele vai ser mal para a criança, ele reduz as suas possibilidades de gravidez, aumenta as suas chances de complicações durante o parto, durante a gestação. A criança pode nascer com problemas por causa disso. E assim vai, não só cigarro, mas a obesidade também. A maioria das pacientes fala, bom, mas tá, tudo bem, eu vou tentar melhorar, mas eu quero engravidar assim mesmo. E a gente não vê uma real consciência do risco, né? Não sei por quê. Acho que não acreditam muito na estatística, acho que pensam que, poxa, mas eu conheço tanta gente que fuma e deu tudo certo, eu conheço tanta gente que estava obesa e deu tudo certo, eu não vou ser a exceção. E acho que negligencia um pouco esse problema. São muito preocupadas com medicações, né? Quando a gente passa uma medicação, ela sempre lê a bula para ver se isso vai dar algum tipo de problema para o bebê, porque isso é muito noticiado nas televisões, já viram casos. Então acho que às vezes as pessoas têm que se chocar com o ruim para tomar uma real consciência do problema que tem nas mãos, né? Sem dúvida nenhuma. E é estranho, é realmente surpreendente para mim imaginar que as mães normalmente não tenham a preocupação que os seus próprios hábitos possam de alguma forma influenciar tanto a criança que vai nascer quanto os hábitos futuros delas. Para mim é surpreendente. Eu achava que geralmente as mães deveriam ter um pouco mais mesmo esse tipo de preocupação. Elas preocupam, Luiz, sabe? Mas é que hábito de vida é muito difícil alterar. Sim. Pedir para uma obesa, imagina, emagrecer 15 quilos antes de engravidar, é extremamente complicado. Fica parecendo um esforço inútil, porque ela vai emagrecer e vai engordar de novo durante a gravidez. Como eu te falei, é um hábito de vida, são maus hábitos de vida, né? Então ela pensa, poxa, mas a minha prioridade agora, eu estou com 37 anos, eu para perder 15 quilos, pois se eu não fizer uma dieta maluca dessas, eu vou demorar 2 anos, 3 anos, aí eu já vou estar com 40 anos, aí sim eu estou com um problema de infertilidade mesmo, né? Ou engravidar aos 39 anos, aos 40, eu vou ter mais risco do que aos 37. Então, ela começa a pesar na balança e fala, poxa, eu vou correr o risco, eu acho, né? Eu acho que é isso que passa pela cabeça delas, né? No fim das contas, talvez é a história de você ver quais são suas prioridades e quais são as suas necessidades e tentar casar uma coisa com a outra, né? Eu acho, Luiz, essa entrevista, por exemplo, é um momento interessante para a gente esclarecer, né? Eu acho que o esclarecimento, né, a conscientização de um problema só vem após o esclarecimento, claro, né? Então saber que se você engorda com 10% a mais do peso ideal para você tem quase que dobrado a sua chance de ter um diabetes gestacional. Esse diabetes gestacional implica em ela ter que fazer dieta durante a gestação, às vezes ter que tomar medicação, às vezes ter que tomar insulina, né? E um risco do bebê nascer prematuro, né? E com um probleminha no pulmão, um probleminha de maturidade do pulmão, que isso vai acarretar problemas no futuro.
Não que seja imediato e não que seja 100%, mas você está correndo o risco de ter um bebezinho com um problema por uma coisa que poderia ser evitável, né? A mesma coisa, a hipertensão, né? Se ela está obesa, ela vai aumentar em mais ou menos 25 a 30% a chance de ter uma pré-eclâmpsia. Tá tudo bem. A pré-eclâmpsia nem sempre vai evoluir para o caso mais grave, né? Geralmente vai ser uma pré-eclâmpsia leve, que você pode melhorar com medicação. Mas às vezes só medicação não vai resolver, então a paciente tem que internar. A questão é o risco, né? O grande problema é o risco que ela corre, que normalmente é um risco desnecessário. Né? E é o que eu falo com as pacientes, né? O dia do parto, né, tem que ser o dia mais feliz da vida dela e da família, né? Não o dia mais preocupante. Não né? pode ser o dia mais preocupante dela, do obstetra e da família, né? Bom, muito bem, doutor Marco, a gente poderia ficar conversando sobre esse assunto aqui o dia inteiro, porque é realmente muito interessante. Eu tenho certeza que os ouvintes da Band News FM estão tirando bastante proveito desse nosso bate-papo, dessa discussão que a gente vem trazendo ao longo da semana sobre os riscos da obesidade, o que isso pode acarretar para a nossa vida, seja no caso aí agora, que é o assunto de hoje, gestantes, ou os outros assuntos que a gente vem trazendo, mas infelizmente a gente está com o tempo estourado. Eu quero agradecer muito sua participação conosco aqui hoje. Marco Melo, que é diretor científico da Clínica Vilara, bom dia para você. Igualmente, muito obrigado, agradeço a vocês.